O The Sims é uma franquia de baita sucesso, criada pela Maxis e lançada pela EA em 2000. Hoje, já foram lançadas 4 edições do jogo, além de inúmeras expansões, coleções de objetos e pacotes de jogos, cada um trazendo novos elementos e histórias para o universo dos Sims. Ao longo desses anos, The Sims conquistou milhões de fãs por todo o mundo, tornando-se um dos jogos de simulação mais vendidos de todos os tempos, com mais de 200 milhões de cópias vendidas em 60 países. Disponível em 22 idiomas, The Sims criou um império de fãs extremamente engajados, que trabalham diariamente para alimentar os fóruns de conteúdos interessantes sobre o game e expandir a comunidade. Agora, com a confirmação que The Sims 5 está realmente em desenvolvimento, o que até poucos meses atrás era só especulação, os fãs estão, mais do que nunca, ansiosos para ver o que a nova geração do jogo trará em termos gráficos, jogabilidade, personalização e interações sociais. Será que The Sims 5 vai revolucionar a forma que jogávamos e conectávamos com os outros Sims, mantendo a essência que fez a franquia ser tão amada pelos fãs? Nesse vídeo vamos explorar as últimas notícias, rumores e informações sobre The Sims 5 e discutir o que podemos esperar sobre essa nova edição. Então, se você é um Simmer apaixonado ou apenas curioso para ver o que vem por aí, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos pro vídeo. O codinome dado ao novo jogo da franquia é Project Rain, como mostrado no anúncio do jogo feito em outubro de 2022. O nome The Sims 5 seria apenas uma especulação da comunidade, mas como o costume da saga é seguir um padrão numérico, faz sentido considerarmos que esse realmente seja o nome do novo título. Bem, como vimos na pequena demonstração disponibilizada pela EA, Project Rain promete trazer uma série de inovações significativas para a franquia, incluindo maior liberdade criativa para os jogadores, funcionalidade cross-platform, ou seja, jogo entre plataformas com recursos multiplayer e novas possibilidades de construção. Comparando as teorias que circulavam na internet, algumas das ideias discutidas pelos fãs se concretizavam, enquanto as outras se permaneciam no campo da especulação. Então, vamos listar algumas das novidades que a gente já pode dizer que é certeza. Mundo aberto e exploração. O The Sims 5 irá retornar ao mundo aberto, semelhante ao visto em The Sims 3, que permite aos jogadores explorarem o mapa de forma livre, sem tempos de carregamento entre as áreas, que nem é visto no The Sims 4. Isso proporciona uma experiência de jogo mais imersiva e contínua, voltando à utilização de automóveis como carros, motos e a possibilidade de explorar o mundo acompanhando seu personagem 100% do tempo. Cross-platform. O Project Rain, possivelmente o The Sims 5, será o primeiro título da franquia a oferecer suporte entre as plataformas. Isso é bem interessante, já que permitirá aos jogadores salvarem seu progresso em uma plataforma e continuarem jogando em outra, facilitando a experiência do jogo em PCs, consoles e dispositivos móveis. Embora as plataformas específicas não tenham sido confirmadas, essa prática vai deixar o jogo mais adaptado à realidade de hoje, como outras franquias de sucesso já adotaram essa estratégia. Recursos multiplayer e single player. Haviam rumores que The Sims 5 seria um MMO, mas a EA esclareceu que o jogo continuará sendo predominantemente single player. No entanto, a produtora já deu indícios que incluirá recursos multiplayer, permitindo aos jogadores convidarem amigos para participarem de suas sessões de jogo. Isso oferece uma nova dimensão à franquia, possibilitando a interação entre os jogadores sem sacrificar a experiência solo. Isso é bem legal, porque agora você pode se juntar com seus amigos e criar a sua própria cidade, podendo ter uma vida juntos lá dentro, mas claro, sem uma interferência indesejada de jogadores que gostam de atrapalhar a gameplay dos outros, como acontece no nosso GTA RP. Sem falar que, como o modo offline ainda estará disponível, o jogador não precisará de uma internet tão boa para jogar, o que aconteceria se o game virasse só MMO. Novos recursos de construção. A atual fase de desenvolvimento do jogo está focada no modo de construção. As novidades incluem maior liberdade na arquitetura e design, como alterar a cor e o tamanho dos objetos, personalizar detalhes dos móveis e compartilhar as tarefas de construção com outros jogadores. Aparentemente, poderemos alocar objetos sem aqueles limites dos quadradinhos, sabe? Os famosos titles, os ladrilhos, algo bem livre mesmo.
Mas isso ainda não está confirmado, até porque poderia gerar um caos na gameplay, como se o sim ficar travado ou ficando preso por causa de uma construção mal feita. Enfim, pelo que vimos, me parece que o novo sistema de construção permitirá que os jogadores criem ambientes mais detalhados e personalizados, aprimorando a experiência de construção no The Sims. Atualizações do The Sims 4 em inclusão. Já foi anunciado também que mesmo com o desenvolvimento do Project Green, The Sims 4 continuará recebendo atualizações frequentes. Algumas dessas atualizações têm o foco da inclusão e representatividade, como a adição de marcas de cirurgia de gênero, aparelhos auditivos de modo de criação do personagem. É possível que a EA siga essa abordagem mais inclusiva no Project Green, refletindo o compromisso em tornar o jogo cada vez mais diversificado e acolhedor para todos os jogadores. Mudanças visuais e jogabilidade. Project Green buscará revolucionar a série The Sims tanto em termos visuais quanto na jogabilidade. Embora as mudanças visuais possam mudar bastante da versão mostrada no jogo acabada, na demonstração vimos um gráfico muito mais voltado ao realismo do que ao cartunesco, como é visto no The Sims 4. E claro, a EA promete inovações significativas no comportamento e pensamento dos Sims, na criação e personalização dos mundos, e as interações entre os jogadores. Isso pode incluir personagens mais complexos e com uma maior autonomia, ou seja, melhorias nos sistemas já existentes. O que, na verdade, é o mínimo, considerando que The Sims 4 foi lançado há 9 anos atrás. Modelos de monetização. Essa é a parte com mais especulação. Considerando que o atual cenário de jogos e a própria EA, existe uma alta possibilidade do game adotar modelos de monetização presentes nos jogos de serviço ou microtransações, passes de temporada ou assinaturas mensais, que poderia indicar uma mudança no formato do lançamento do título, com a possibilidade de se tornar um jogo mais longevo, sem uma próxima sequência, ou não ter mesmo as famosas expansões. Bem, apesar das novidades e informações divulgadas, ainda tem muita coisa para ser revelada sobre o The Sims 5. E você tá se perguntando agora, tá, mas e a data de lançamento? O jogo está em fase de produção, e a data de lançamento ainda é incerta, com previsões apontando para 2025 como possível data de lançamento. De qualquer forma, os fãs da franquia têm motivos de sobra para ficarem animados sobre o futuro de The Sims e as inovações que ainda estão por vir. E aí, o que você achou das novidades do The Sims 5? Você ainda está ansioso para colocar as mãos no novo jogo e explorar todas as possibilidades e liberdades de criação desse novo título? Comenta aqui embaixo sua opinião, o que deveria ter nele e o que não tem no The Sims 4 ou em outros títulos da saga. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Agradeço a presença de vocês, muito obrigado e até a próxima. Tchau!